Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia nessa noite, no livro dos Salmos, no capítulo 28, Salmo 28, vamos ler todo esse capítulo. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Salmo 28 diz assim: A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. É daqui que vem o levantar das mãos, viu? Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Isso aqui é falsidade. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos e envia-lhes a sua recompensa. Justiça. Versículo 5. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Vamos todos ler juntos o texto base, o texto central desse capítulo, que é o versículo 8. Vamos todos juntos? O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Feche teus olhos, põe a mão no teu coração e prega para a tua alma, declara para a tua alma: o Senhor é a minha força. Aleluia. Pai, esta é a sua palavra, que será ministrada aqui e agora. Deus, mais uma vez fala através do teu Santo Espírito, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, fala que os teus servos estão ouvindo, os teus filhos estão ouvindo, estão sedentos pela tua palavra. Ah, meu Deus, alimenta o teu povo mais uma vez nessa noite, fortalece o teu povo mais uma vez, Senhor, através da sua palavra, que é o pão que nós precisamos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 28 é um salmo de lamento, onde o rei Davi, ele está passando por um momento difícil na vida dele. Pessoas estão tramando contra ele, e não é qualquer pessoa. São pessoas que na frente dele dizem ser os seus amigos, mas por detrás estão planejando o seu mal. Diante disso, então, o rei Davi, ele clama a Deus, ele ora a Deus, ele busca a Deus, porque os seus inimigos estão tramando uma opressão contra ele. Ele descobre isso, então ele começa a clamar diante dessa descoberta, e ele pede justiça. Deus, eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu quero que o Senhor retribua a eles o que eles estão fazendo contra mim. E percebemos que há um tom de pressa aqui. O salmista Davi, ele tem pressa na justiça de Deus. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós queremos que Deus se apresse. E não há nada de errado de nós pedirmos isso a Deus, porque é bíblico.
é bíblico. Nós só não sabemos se Deus vai nos atender, mas devemos sim, se queremos que Deus se apresse, por que não, né? Deus se apressa, não sabemos qual é o plano dele. Mas para esse momento aqui na vida de Davi, Deus ouviu a sua oração, ouviu o seu pedido de justiça e Deus agiu com justiça sobre os inimigos de Davi. Mas aí então, a partir do versículo 6, nós encontramos aqui um tom de louvor. Nós temos aqui o salmo, que é um lamento porque os inimigos, que na verdade pareciam ser amigos, estavam se levantando contra Davi. Davi lamenta essa situação. Ele fala aqui para nós, cadê? O versículo 3: não me arremesses com os ímpios e com os que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Então nós temos esse lamento de Davi por conta dessa situação, mas aí então nós percebemos a partir do versículo 6 um tom de louvor a Deus. O salmista, ele se volta para Deus, ele busca a Deus, ele clama a Deus. Veja que a parte A do versículo 1 está escrito assim: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. E no versículo 6 ele fala no plural. Então foi algo que foi mais de uma vez, foi algo persistente, foi algo que durou um tempo, onde aqui no versículo 6 ele diz assim: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz, não da minha súplica, mas das minhas súplicas. Então era algo que ele já estava fazendo já há um bom tempo. Ele já estava orando já há um bom tempo. Então ele se volta para Deus, e percebemos que ele se volta para Deus com confiança. Nós não percebemos dúvida no coração do salmista. Nós não percebemos uma certa incredulidade, um tom de incredulidade na sua oração. Não, ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele se volta para Deus, ele suplica a Deus, e há um tom de certeza. Há um tom de fé aqui que realmente Deus vai fazer alguma coisa, de que Deus vai agir. Irmãos, nós podemos ter absoluta convicção de que todas as nossas orações, feitas com sinceridade, com súplica, com coração quebrantado, Deus responde. Deus responde. Na hora certa, Deus faz. Na hora certa, Ele age. Talvez Ele não vai agir do jeito que eu estou pedindo, do jeito que você está pedindo, talvez Ele não vai fazer, mas alguma coisa, Deus vai fazer, porque o nosso Deus é vivo. Deus é vivo, e Ele não é apenas Deus. Se eu fosse você, nunca chamava Deus de Deus, já para início de conversa, porque Ele é mais do que isso. Quando a gente fala de Deus, parece que é uma coisa distante, né? Parece que é uma coisa que está longe de nós. Graças a Jesus Cristo, Deus, Ele é o nosso Pai. E Pai de verdade sempre está por perto. Aleluia. Quando o meu primeiro irmão se casou e teve 2 filhos, eu achava aquilo muito interessante. Só depois que eu tive filho que eu vim entender o que era aquilo. Nós estávamos assim na sala de casa, naquela barulho, naquela zoada, e os meus sobrinhos ficavam lá dentro, que a casa da minha mãe é muito grande, ficava lá no fundão lá. Quer dizer, na verdade, a casa de minha mãe é tudo ao contrário. A sala dela é a cozinha. Todo mundo só vai ficar na cozinha. E os meninos ficam tudo lá na sala. E aquela bagunça, aquela conversa, sabe? E de repente meu irmão falava: ó, Abner caiu. Eu falei: como é que você viu? Como é que você percebeu? É porque o pai é assim. O pai, quando está aqui, mas o sentido está lá nos filhos, né? Não é assim? Os pais, as mães são assim. Nós estamos aqui, mas o nosso sentido está lá. E a gente sabe o que está acontecendo com eles. O nosso Deus é assim. Deus, Ele sabe exatamente o que está acontecendo comigo. Deus, Ele percebe como é que está a minha alma, o meu coração. Ele sente, Ele sabe.
porque Ele é mais do que Deus, Ele é Pai. Pai ama, Pai se preocupa, Pai cuida, Pai zela. E Deus, Ele é o nosso Pai, irmãos. Nós não podemos viver como se nós não tivéssemos um Pai celestial. Que fé é essa? Nós temos que viver uma espiritualidade, uma vida cristã, crendo que nós temos um Pai que zela por nós. E é por isso que o tema que nós podemos extrair aqui, lendo o Salmo 28, é esse: Deus, Ele cuida do seu povo. Deus, Ele cuida dos seus filhos. Nós somos filhos, irmãos. E nós encontramos aqui, depois do versículo 6, onde ele fala que Deus ouviu a voz das minhas súplicas. Aí então ele vai começar a declarar quem Deus é. E é isso que nós temos que fazer, irmão, começar a declarar quem Deus é. O que Ele faz? Amém? Temos que pregar para nós mesmos, às vezes. Declarar, se possível for até em voz alta: o Senhor é a minha força. Porque às vezes nós nos esquecemos disso. Nós queremos achar que nós somos fortes. Nós não somos fortes, somos fracos. Mas a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Não é assim que diz o texto? Diga para aquele que é fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Nós temos que crer assim. Temos que declarar assim, em nome de Cristo Jesus: o Senhor é a minha força. Só força? Não é só isso que Ele é, não. Ele é o meu escudo. Deus não apenas me fortalece, mas Ele também me protege. Escudo é proteção, Deus é proteção. E Ele declara mais ainda: se Deus é a minha força, versículo 7, se Deus é o meu escudo, então meu coração pode confiar nele. Então nele confiou o meu coração. Irmãos, quando nós declaramos isso, que Deus é a nossa força, que Deus é o nosso escudo, e quando nós realmente confiamos em Deus, qual é o resultado disso? Quais são os resultados dessas atitudes magníficas de fé que nós temos que ter, irmãos? O resultado é isso que está aqui no versículo 7. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, nele o meu coração confiou, e por isso eu fui socorrido. Aleluia. Quando nós, irmãos, cremos que Deus é a nossa força, quando nós cremos que Deus é o nosso escudo, e quando nós, irmãos, fazemos com que o nosso coração confie em Deus, Deus nos socorre. De algum modo Ele nos socorre. Posso cometer esse pecado, irmãos, de dizer claramente qual é o socorro? Eu não posso fazer isso. Quem faz isso são os pastores triunfalistas, e eu não sou esse tipo de pastor triunfalista. Eu não sei de que modo Deus vai te socorrer. Talvez o socorro que você imagina não é esse socorro que Deus vai te socorrer. É outro tipo de socorro. Talvez você está pedindo: Deus me socorre dessa situação. Só que Deus, que é altíssimo, Ele vê a sua vida presente, passado e futuro. E Ele olha, Ele vê: não é desse socorro que você precisa. Você está precisando de um outro socorro que nesse momento da sua vida você não está percebendo. Mas eu que sou o seu Pai, eu que sou o seu Deus, eu percebo. Vou te socorrer, não é disso que você está pedindo. Vou te socorrer de outra coisa que eu estou vendo. Você não está vendo ainda, mas eu estou vendo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o que Deus faz, nós não sabemos agora, mas saberemos depois. Saberemos depois. Aleluia. E aí, irmãos, quando nós somos socorridos por Deus, de alguma forma, que eu não posso dizer exatamente qual é a forma, mas Ele diz assim: olha o resultado disso tudo. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com meu canto o louvarei.
Tu entende? Deus é a minha força. Deus é a tua força. Deus é a força do seu povo. Ele é o nosso escudo. Podemos confiar nele. Seremos socorridos de algum modo. E o nosso coração saltará de prazer. E cantaremos louvores. Louvores. Pense em uma área que eu sou muito chato na igreja, é a área do louvor, irmão. Eu sou chato demais. Meu Deus. Quando eu vejo um louvor, irmão, sendo feito de qualquer jeito, de qualquer modo, meu coração se entristece. Ele falou: Deus, tu não mereces não, Pai. Tu mereces algo melhor. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus tem prazer, é de olhar para o povo dele e ver o povo dele celebrando o nome dele, através da música, através do louvor. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 8, irmãos, diz assim, que é o tema, né, de hoje, né? Versículo 8: o Senhor é a força do seu povo. Irmãos, nós só estamos de pé porque Deus é a nossa força. É por isso que você está de pé. O número de suicídio no Brasil está aumentando nessa quarentena. A coisa está difícil demais. Mas para aqueles que esperam no Senhor, amém? Renovarão as suas forças como águia. Correrão e não se fadigarão. Caminharão e não se cansarão. Porque Deus, e somente Deus, e mais ninguém, é a força do seu povo. Nós não precisamos de mais nada. A única coisa que nós precisamos, nós já temos. Você já tem. O que você precisa? De nada. Você já tem o que você precisa. O que você tem? Deus. Deus. Meu filho me perguntou hoje: meu pai, por que nós temos que orar em nome de Jesus? E eu aproveitei a pergunta para ensinar para ele uma doutrina linda, que é a doutrina da propiciação. E eu disse para ele: sabe por quê, meu filho? Porque Deus não ouve pecadores. Deus não fala com pecadores. Deus não se comunica com pecadores. Deus não ouve pecadores. Porque Deus é santo demais. Deus é puro demais. Deus é perfeito demais. Mas através de Jesus Cristo, aleluia, através da vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus tornou Deus propício a nós. Hoje nós temos acesso ao Pai por causa de Jesus. Deus só pode nos ouvir através de Jesus Cristo. E é por isso, meu filho, que nós só podemos orar em nome de Jesus. E é por isso que Deus só pode nos ouvir através do nome de Jesus, do que Ele representa. Propiciação, irmãos. Propiciação. Aleluia. Que doutrina maravilhosa. E hoje nós podemos sim nos fortalecer no Senhor. Nós já temos Ele. Deus, Ele está acessível ao seu povo, irmãos. Ele está acessível. Deus está perto. Deus não está longe. Ele está aqui. Aqui, Ele está aqui, irmão. Ele está aí dentro de você. Deus está aqui através da sua palavra. Ele está aqui através dos louvores. Ele está aqui através da nossa comunhão, irmão. Vocês vão ver, nós vamos ser a igreja mais unida dessa cidade. Eu não tenho nenhum pingo de vontade, de interesse de ser a igreja maior dessa cidade. Mas eu quero ser a igreja mais unida daqui.
Isso eu tenho vontade. E eu vou bater de frente com qualquer um que tentar me impedir de que essa igreja seja unida. Eu vou bater forte. A pancada vai ser grande. Porque eu vou batalhar muito aqui para que essa igreja seja unida. E qualquer um que tentar promover desunião, ciúme, calúnia, maledicência, malícia, fofoca, vai sofrer muito na minha mão. Porque a disciplina será forte. Porque a disciplina é forte, porque a disciplina é bíblica. Não é disciplina de homem, é disciplina divina. E a minha teologia, ela não é liberal. A minha teologia, ela não é secularizada, como algumas igrejas são, que tolera esse tipo de situação na igreja. Eu não tolero. A minha teologia é bíblica. Não tem esse negócio de não combater o pecado aqui. Não, aqui o pecado vai ser combatido. Para que de fato nós possamos ser uma igreja bíblica, uma igreja que agrade a Deus, uma igreja forte, uma igreja unida. E se assim, irmãos, fizermos, aleluia, nós viveremos coisas grandes aqui. Irmãos, uma mulher saudável, ela vai parir naturalmente, o filho vai sair de um jeito ou de outro. Sai ou não sai? Sai. Uma mulher saudável, o filho vai embora. Minha esposa mesmo pariu normal. Oxe, meus meninos demorou para nascer não. Oxe, foi menos de 10 minutos. Nenhuma árvore, irmãos, geme para dar fruto, se ela for saudável. Nenhuma vaca, irmãos, deixa de dar cria, se ela for saudável. Se ela for saudável, ela vai dar cria. Nenhuma galinha saudável vai deixar de botar ovo. Galinha saudável, ela vai botar à vontade. Todo dia ela vai botar um ovo, no mínimo, todo dia. Uma igreja saudável é assim. Ela não precisa fazer muita força para crescer. Ela não precisa fazer muita força, sabe, para amadurecer, para desenvolver, para dar fruto. Não precisa. Uma igreja saudável, para ela crescer naturalmente, ela só precisa de duas coisas, que são fundamentais. A primeira coisa, confiar em Deus, buscar Deus, permanecer em Deus, se fortalecer em Deus, confiar em Deus, ter Deus como seu escudo, sua proteção, ter fé em Deus, ter relacionamento com Deus, permanecer em Deus. Segundo, ter comunhão, ter unidade. Uma igreja que confia em Deus, uma igreja que vive em comunhão, ela vai crescer. E é por isso que Deus me traz aqui nessa noite para trazer essa palavra para vocês. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Está falando do rei. Deus salva não só o povo, mas Deus salvou o rei também. Aleluia, o rei Davi. E o versículo 9 diz: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Não é só o rei, não é só o povo, mas a herança do povo. Essa bênção de Deus aqui, ela se estende, não apenas a mim, mas a minha esposa, aos meus filhos, que são a minha herança. Ela vai se estender para toda a família. E quando nós buscamos a Deus assim, irmãos, de algum modo que eu não sei explicar, eu sou limitado para isso, Deus, ele começa a operar na nossa casa, ele começa a operar na nossa família, porque o cuidado dele começa a se estender, vai além de nós. Deus começa a visitar a nossa casa, Deus começa a visitar a nossa família, e as coisas começam a acontecer. Eu lutei tanto pela conversão do meu pai e da minha mãe, mas foi muitos anos, não foi poucos anos não. Foi em média aí mais de 20 anos. Do nada.
Minha mãe começou a ir para a igreja. Meu pai, que é velho também, começou a ir junto, os dois agora. Eu fico vendo a cena, meu pai e minha mãe indo para a igreja, meu Deus do céu. E estão lá congregando, lá na Igreja Presbiteriana do Brasil, lá do bairro onde eles moram, Norbe 6, em Vitória da Conquista. A bênção foi se estendendo, irmão. Está se estendendo. Tu crê nisso, irmão? É só nós fazermos o que está aqui, irmão. Em vez de se preocupar, confiar. Eu sei que isso é difícil pra caramba, não é? É um dos maiores desafios da vida cristã. O que, pastor? Deixar a maldita ansiedade. É difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos. Não é por isso que nós temos o Espírito Santo? Para nos ajudar em nossas lutas, em nossas labutas espirituais, em nossas guerras, em nossas batalhas. O Espírito Santo está aí, irmãos. Ele é o nosso auxiliador, o nosso ajudador, o nosso consolador. Aleluia, o nosso companheiro. O que nós temos que fazer é nos utilizarmos, irmão, disso que nós temos, irmãos. Nós não teremos, nós já temos. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra dele aqui diante de nós, irmãos. Nós temos a nossa igreja, nós temos os nossos irmãos. Nós temos tudo o que precisamos, irmãos. Tudo o que precisamos, Deus já colocou assim à nossa disposição. Você tem que aprender a se levantar. Irmão, eu estou falando aqui na linguagem humana, beleza? Porque se eu for fazer teologia bíblica desse negócio da gente se levantar, eu sei que vai desbocar na soberania de Deus, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ok? Mas tem aquele texto que diz o seguinte, que a alegria do Senhor, a alegria de Deus, tem gente que faz isso ao contrário, né? Não está falando da nossa alegria, está falando da alegria de Deus. A alegria de Deus é o quê? É a nossa força. A alegria do Pai é a nossa força. O que é isso? Quando a gente cai, a gente sabe o que vai levantar ele. Não tem jeito. Na soberania de Deus, tudo ele que faz. É tudo ele, tudo é ele, é tudo é ele. Mas de um modo que a gente não entende direito. E eu não estou nem aí se eu não sei explicar. Eu não estou nem aí, sabe? Eu não me preocupo com essas coisas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que explica. É o Espírito Santo que nos ajuda a entender essas coisas. Tem coisas que eu entendo dentro de mim, mas eu não sei explicar para você. Tu compreende? Eu não sei. Mas lá dentro de mim, sabe, o Espírito Santo fala, isso é verdade. A primeira vez que eu ouvi a doutrina da predestinação, eu falei, não, gente, está errado isso aí, não. Mas o Espírito Santo falava lá dentro de mim, isso está certo. Não tem como você rasgar Romanos 9, não tem como você tirar Romanos 9 das Escrituras, não tem como. Não tem como você crer que o anticristo, ele pode se arrepender de ser um anticristo, e ele não ser um anticristo, e frustrar os planos de Deus. Não tem como. Lá dentro de mim, eu sabia que a teologia da predestinação, ela é verdadeira, porque o Espírito Santo, quando você estuda a Bíblia, sabe, com muita exaustão, com muita devoção, estudar, irmão, não é ler, estudar a Bíblia, o Espírito Santo se aproveita de todas aquelas informações que você realmente estudou, porque tem gente que fala que estudou, mas não estudou. Vamos botar os pontos nos is. Tem gente que até que se vangloria, né? Não, pastor, não, você não leu, não, você não estudou. Deus, Ele vai pegar tudo isso, irmão, e vai trabalhar dentro de você. Porque a fé que nós precisamos, irmãos, ela não vem através de oração, não. A oração, ela é importante, ela nos ajuda, nos fortalece, sabe? Mas a fé que nos leva a obedecer aquilo que está na palavra, essa fé só vem, irmãos, através do conhecimento da própria palavra. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Não é assim que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de quem? De Deus. Como eu já ensinei para vocês na semana passada. Crer é só acreditar. Só acreditar. Mas fé é mais do que isso. Quando nós temos fé,
nós acreditamos e nós obedecemos. Isso é fé. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra? Lembra? Lembra da história? Vamos lhe jogar na fornalha se vocês não se ajoelharem. Pode jogar. Mas nós não vamos dobrar os nossos joelhos diante desse Deus, desse falso Deus. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não quiser, porque há essa possibilidade de Deus não querer, e esses homens, eles tiveram fé verdadeira, porque eles creram tanto na porta aberta quanto na porta fechada. Eles creram tanto no livramento de Deus quanto o não livramento de Deus. Mas eles não iriam dobrar os seus joelhos diante daquela imagem. Eles não iriam fazer isso. Mas eles tiveram fé, porque jogaram ele na fornalha. Eles entraram lá dentro da fornalha. Quando eles entraram lá dentro, a fé deles foi uma fé tão absurda. Fé, não é crer, irmão, fé. Antes eles só creram. Quando eles entraram na fornalha, eles tiveram fé. Jesus entrou lá na fornalha. O Filho de Deus entrou lá e tirou eles de lá. Isso é fé. Nós temos que ter fé no que está escrito. Se diante dessa pandemia, dessa quarentena que nós estamos vivendo, irmãos, se o texto diz: o Senhor é a força do seu povo, o que nós temos que fazer com essa informação? Crer somente? Não, ter fé também. E qual é a parte prática disso? Como eu transformo crer em fé? Qual é a parte prática? Como é que eu coloco isso em prática, pastor? Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que é difícil. Mas eu repito, nós temos Ele. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos Ele. Ele está aqui. A parte prática é: diante do desemprego, diante da falta de trabalho, diante das contas que estão chegando para pagar, e o dinheiro não está entrando, sua atitude a fé que você tem que ter é essa: o Senhor é a minha força, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando da minha casa, o Senhor está cuidando das necessidades básicas da minha casa. Esta é a parte prática. Eu vou crer e eu vou ter fé. Eu vou crer que de algum modo, que eu não sei explicar, eu não sei de onde vai vir, não sei como Deus vai fazer, de que jeito Ele vai efetuar, mas Ele vai fazer alguma coisa. Porque Deus, Ele sempre cuida do seu povo. Sempre. Deus é bom. Deus é bom. Irmãos, dizer que Deus é a nossa força, quando tudo está bem, é fácil. É fácil crer que Deus é a nossa força, quando nós não estamos precisando tão dela assim. Mas quando vem uma pandemia dessa, irmãos, e joga uma nação inteira de joelhos, é aí que nós temos que mostrar, irmãos, não é o quanto nós cremos, mas o quanto nós temos fé. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Deixa Ele produzir fé dentro de você. Creia, creia. Sabe por quê? Nós temos uma palavra profética, e nós temos que crer nessa palavra profética. E como eu disse, eu não quero ser duro e não posso ser, porque eu sou um ser humano como vocês também são. Então o que é para vocês é para mim. A Bíblia diz que Elias era um homem como qualquer outro homem. O profeta Elias, sujeito às mesmas paixões que nós.
Ele não era um super-homem. Elias não era nada especial. Nada. Era mais um homem que se tornou um vaso nas mãos de Deus. O que Deus fez na vida de Elias, Ele pode fazer na vida de qualquer um. É só Ele querer. É só Ele querer. Mas nós temos essa palavra profética no versículo 9, irmãos. E eu tenho que crer nessa palavra. Você tem que crer aqui, irmão, nesse versículo 9, em nome de Cristo Jesus. Viva o versículo 9. Aleluia. Levante a tua cabeça e tome posse do versículo 9. Em nome de Jesus. Olha o que eu estou te falando aqui nessa noite. Aconteça o que acontecer, fique firme na palavra. Tenha fé na palavra. Deus, Ele cumpre e vela pela palavra dEle. Eu só não posso aqui te dizer como Deus vai fazer isso, de que jeito Deus vai fazer isso, e do que realmente isso aqui significa. O versículo 9. Só Deus sabe. Mas seja o que for, eu creio e eu tenho fé. Porque o texto diz: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Às vezes, diante dessa ameaça comunista que a gente está vivendo hoje no Brasil, eu fico preocupado com os meus filhos. Porque quando nós vamos estudar sobre países cujo regime político, cujo governo é comunista, a coisa não é boa não. Ah, pastor, mas eles vivem felizes lá. Não, irmão, eles se acostumaram com aquilo lá. Eles se acostumaram com aquilo lá. País comunista como a China, por exemplo, os filhos das pessoas não pertencem às pessoas, pertencem ao governo. A educação dos filhos não pertence aos pais, pertence ao governo. Nenhum pai na China tem direito de dizer para o filho o que ele tem que aprender, o que ele não tem que aprender. Quem diz isso é o governo. E sabe a partir de que idade, irmão? A partir de 3 anos. A partir de 3 anos, de 4 anos, os filhos já começam a ser doutrinados dentro de um regime comunista. Eu não quero isso para as minhas crianças. Eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero. Um regime como esse eu não quero. De hipótese alguma. Mas eu tenho que crer. Os meus filhos são herança do Senhor. Não pertence a mim. Mas também não pertence ao comunismo. Pertence ao Senhor. Do mesmo jeito que Deus está cuidando de mim, Ele vai cuidar dos meus filhos. Aleluia. Vai proteger eles, vai guardar eles. Aleluia. Vai conduzir a vida deles. A minha única participação é colocar Deus dentro do coração deles. Ensinar eles a temer o Senhor. Porque se eles temerem ao Senhor, Deus cuidará deles. E aqui eu quero terminar essa mensagem de hoje, irmãos, falando para vocês, usando aqui 3 bases bíblicas, para mostrar que Deus, Ele não cuida de todos. Deus, Ele cuida desses 3 tipos de pessoas aqui. Nós temos aqui o Salmo 145, versículo 20, já estou encerrando. O Salmo 145, versículo 20. Amém? Você quer que Deus cuide da sua herança, da sua família, dos seus filhos? Amém? Você quer? Ensine eles a ser esse tipo de gente aqui. Se eles forem esse tipo de pessoas, eles serão cuidados por Deus. Deus vai cuidar deles. O Salmo 145, versículo 20 diz assim: o Senhor cuida de todos, mas de todos quem? Todos os que o amam. Deus cuida daquele que ama Ele. Todos aqueles que amam a Deus, irmão, são guardados por Ele. Irmão, quando eu falo guardado, eu estou falando dentro de uma teologia do Novo Testamento e não dentro de uma teologia do Antigo Testamento.
Nós temos que aprender a diferenciar antigo do novo. E vai aqui mais uma instrução para vocês a respeito da diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Prosperidade no Antigo Testamento era grana, dinheiro, fazenda, gado. Prosperidade no Novo Testamento é vida espiritual com Deus. É abundância de relacionamento com Deus. Livramento no Antigo Testamento era livramento de morte mesmo, de morte física. Livramento no Novo Testamento é livramento da morte eterna. Compreende isso? Esta é uma grande diferença entre o Antigo e Novo Testamento. As bênçãos do Antigo Testamento eram bênçãos materiais. As bênçãos do Novo Testamento são bênçãos espirituais. Espirituais. Então, quando a gente fala de Deus proteger, Deus guardar, não estou dizendo que você vai ter saúde 100%, que você não vai morrer por nada. Não estou falando. Eu estou falando de espiritualidade. Pastor como eu nunca fala aqui dessa terra. Nós nos concentramos na outra. É a outra que nos importa. É a outra. Nós não podemos, irmãos, pegar a teologia da glória e trazer para a teologia do presente. É isso que muitos pastores erram, falham. Eles querem pegar aquilo que pertence à teologia da glória, à teologia do céu, à teologia da vida eterna, à teologia do ápice do reino de Cristo e trazer para os dias de hoje. Não dá, irmãos. Na teologia do presente é luta, é labuta, são mazelas, dor, sofrimento, angústias. Mas na teologia da glória é paz, é gozo, é alegria, aleluia. E nós estamos aqui, irmão, irmãos, aprenda a viver para a glória de Deus. Foque a sua espiritualidade na glória eterna e não aqui, nessa. Essa é passageira, a outra é duradoura e eterna. Aconteça o que acontecer na sua vida, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Porque Deus, Ele não está olhando aqui e agora, irmãos. O pecado fez isso com a gente, o pecado nos tornou egoístas. E nós achamos que nós somos o centro da história de Deus. Que nós somos o protagonista de toda essa história humana, de toda essa história do universo, nós somos o centro. Não, irmão, nós não somos o centro, somos meros coadjuvantes nessa história, nessa novela toda. Porque o protagonista disso tudo que está acontecendo no universo, na história e na raça humana, o protagonista é o próprio Deus e a sua glória. A beleza disso tudo é que Deus nos convidou para fazer parte da sua história, da sua glória, do seu louvor, de uma vida melhor, aleluia. Mas Ele é o centro de tudo. E essas indagações humanas, carnais, céticas, dizendo, por que isso? Por que o mundo está desse jeito? Por que o sofrimento? Por que Deus tolera Satanás? Se Deus é Deus, por que existe guerra? São pessoas que mantêm o olhar aqui e agora. Mas Deus está olhando lá na frente, e Deus olha lá para frente, e Ele vê que lá na frente, no final, Ele será exaltado, Ele será glorificado. Para Deus o que importa é o fim. É isso que importa para Ele, o fim. E no fim, irmãos, tudo vai ficar bem. Mas essa não é a última condição, esse não é o último critério. Existem mais dois. Está no Salmo 37, versículo 18 e 19. Salmo 37, verso 18 e 19, que nos diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempo de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dia de fome,
desfrutarão fartura. Lembrando, irmãos, o que é fartura no Antigo Testamento, talvez não é a mesma fartura do Novo Testamento. Mas há fartura para nós, de algum modo. Seja ela material, seja ela espiritual, não importa. Há fartura para nós, de algum modo. De algum jeito, irmãos, há fartura para nós. E essa fartura e esse cuidado não é para todos, são apenas para aqueles que são íntegros. O verdadeiro filho de Deus é uma pessoa íntegra, é uma pessoa correta, é uma pessoa justa, é uma pessoa honesta. Filho de Deus não mente, filho de Deus não trapaceia. Não, filho de Deus é aquela pessoa íntegra. É aquela pessoa que sabe que Deus está com olhos como chama de fogo. É aquela pessoa que sabe que Deus ele é onipresente, que Deus ele é onisciente. E diante dessa verdade se mantém íntegro, honesto, correto. E quem é íntegro é cuidado por Deus. É cuidado por Deus. É cuidado por Deus. Aleluia. Nenhuma corrupção, irmãos, vai durar para sempre. Nenhuma corrupção ficará sem a punição. Nenhuma. Mas os íntegros nunca ficarão decepcionados. Nunca. E por último, o Salmo 147, versículo 2 e 3, nos fala de mais um critério para recebermos e para termos o cuidado de Deus. Se queremos que Deus cuide de nós, da nossa herança, precisamos amar a Deus. E precisamos ensinar a nossa família a amar a Deus. Se queremos ter o cuidado de Deus, precisamos ser pessoas corretas, pessoas íntegras. Deus não vai ajudar um corrupto. Vai não. Ajuda não. Ajuda não. Deus não vai ajudar um mentiroso. Ajuda não. Deus deixa ele só, desamparado, lá. Por último, o Salmo 147, versículo 2 e 3, diz assim: o Senhor edifica Jerusalém. Você percebe que a linguagem muda no Novo Testamento? Quem é Jerusalém de Deus hoje? A sua igreja. A sua igreja. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura o de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Qual é a condição? Percebam que o cuidado de Deus sempre é condicional, irmãos. Sempre é condicional. É condicional para aqueles que o amam, é condicional para aqueles que são íntegros, e também é condicional para aquele que tem o coração quebrantado. Para termos o cuidado de Deus, precisamos ter essas três qualidades aqui em nós, irmãos. Amar a Deus, sermos íntegros, amém? Integridade. Deus honra quem é íntegro. Integridade, e diante de Deus ter um coração quebrantado, um coração arrependido, ter convicção de pecado, lamentar a condição de pecador, irmãos. Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte, lembra? Onde diz lá: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar? Por que bem-aventurado aquele que chora? Como pode uma pessoa ser feliz chorando? Aquele chorar lá é quando eu olho para dentro de mim e eu olho para quem Deus é. E quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus puro, santo, santo, santo. Eu vejo um Deus perfeito. E quando eu olho para dentro de mim, eu vejo um homem pecador, imundo, sujo, cheio de coisas que desagradam a Deus lá dentro de mim. Quando eu olho para essa condição, eu choro. Eu choro. Porque eu queria servir a Deus melhor e não consigo. Aí Jesus Cristo vai e me consola. Bem-aventurados aqueles que choram.
chorar a sua condição de pecador diante de um Deus que é santo, estes serão consolados. Isso é ter um coração quebrantado, irmãos, e não ser esse tipo de crente que não tem vergonha na cara. Não, mas ser aquele crente que se quebranta diante daquilo que ele é, diante de Deus. Todos aqueles que têm um coração quebrantado, de acordo com a palavra, serão cuidados por Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Nós vamos orar agora, colocando em prática o que nós ouvimos, crendo no que nós ouvimos. Isaías 40, no versículo 10 até o 11, tem uma frase lá que diz assim, ó: Deus, Ele é como um pastor que cuida de seu rebanho. Deus, Ele cuida do seu rebanho. Em Ezequiel 34, do 11 ao 12, o profeta Ezequiel também diz lá nessa passagem que Deus, Ele também tomará conta de suas ovelhas. Eu não mereço, você não merece, não há mérito nenhum em você, nenhum, mas por causa da sua fé em Jesus Cristo, Deus fez de você ovelha dele, e por causa de Jesus Cristo, Ele cuida de você e da sua herança. Deus está cuidando de nós. Diante disso, nós temos que ter fé. Fé não é pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé. Fé verdadeira é fé na palavra. Fé verdadeira é fé no que está escrito. E diante daquilo que está escrito, obedecemos. E o que está escrito na palavra? Que precisamos obedecer para que realmente nós tenhamos uma atitude de fé. E se tivermos uma atitude de fé, porque Deus, Ele trabalha através da fé. Deus, Ele opera através da fé. Não é isso que diz a palavra? 1 Pedro 5, 7. Já sabe qual é o texto, né? Que nos desafia a termos fé. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lancem sobre Ele toda a vossa preocupação, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de nós. Deus está dizendo para nós nessa noite: não se preocupem, não fiquem ansiosos. Eu estou cuidando de tudo. Estou cuidando de tudo, tudo. Nossa participação nisso aqui agora é lançar para Deus e nunca mais se preocupar com isso que nós vamos lançar aqui agora. Isso requer uma atitude de fé. Amém, irmãos? Podemos fazer isso? Eu quero que você levante a tua mão em direção ao céu. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vai vir do Senhor, vai vir de lá. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero que você use a sua imaginação agora, para você fazer uma lista de todas as suas preocupações e ansiedades agora na sua mente. E através da fé, você colocar isso na mão de Deus. Pai, está aqui, ó. Meu comércio está fechado. Eu estou sem ganhar o meu dinheiro. A coisa não está boa. A ansiedade está batendo na porta do meu coração. Mas eu decido não ficar ansioso. Está na tua mão, Pai. Está na sua mão, Deus.